Bem, nosso estudo de hoje é a lição 52 do livro Palavras da Vida Eterna, que tem como título Palavra Falada. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Palavra de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 17 e 18. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda a espécie de informações do plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz. Mais uma vez a preocupação com a palavra, mas dessa vez a preocupação com a palavra falada. Como a gente fala. E é interessante demais esse tema, porque a gente observa que 3, 4, 5 pessoas falando da mesma frase, mas falando em momentos diferentes, em estados emocionais diferentes, elas vão dar conotação completamente diferente aos sentidos daquela frase. Então, saber falar é um grande desafio, um grande desafio. É um desafio, assim, às vezes a pessoa fala rápido demais, ou às vezes fala lento demais, fazendo com que a pessoa perca a concentração, o ouvinte perca a concentração, né? Ou às vezes a pessoa não consegue concatenar as ideias, então é todo um exercício que se faz e que hoje existem profissionais aí que se dedicam a curso de oratória procurando passar esses detalhes, se a pessoa fala com objetividade, se ela faz introdução, desenvolvimento, se ela faz a conclusão do tema, se ela domina o tema, se ela não foge do tema, porque tem muita gente também que foge do tema, e se ela fala olhando para os alunos, se ela tem tique físico, às vezes a pessoa fica a mão, mexendo a mão o tempo todo, ou se ela tem tique de linguagem, ela fala muito por, muito né, e até a avaliação em cima disso é interessante, porque a coisa sai tão natural que quando termina a avaliação, o instrutor chega perto da gente e fala: você tirou 7, mas por que só isso? Porque você falou tantos pô e tantos né durante a sua exposição. Acaba saindo mesmo, né? É natural nosso. Então, quando a gente vai falar da palavra falada, existe todo um desafio para que a gente aprenda a utilizar na hora certa, empregar as palavras certas e até mesmo saber se calar na hora certa. Então ele começa a lição de hoje falando assim: a palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, tudo bem, né? Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Então, às vezes a gente fala alto demais, dá um grito, ou o que se está falando de um conteúdo muito sério está parecendo que está saindo de maneira sarcástica. E isso tudo vai colocando em risco, vai atrapalhando ali
a comunicação, ou vai fazendo com que a comunicação simplesmente ela produza um efeito completamente contrário do que se esperava. E ele vem falar aqui para a gente, no templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos. A gente vai ouvir apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. A gente vai ouvir tudo isso e depois ele fala, cada registro falado traz um impacto da ação. Contudo, a reação nossa, ela vai morar em mim mesmo. Então, eu tenho que aprender com Leopoldo Machado, quando ele fala tempestade é lá fora. Muitas das vezes a tempestade está chegando, e hoje é uma coisa até interessante, que hoje eu percebo alguns amigos que eles não têm mais tolerância de ficar perto de pessoas que pensam de maneira diferente que ele, por exemplo, politicamente. Eu falei, por quê? Não é? Muitas das vezes eu não preciso nem expor qual é a minha opinião, mas para poder, na curiosidade, ouvir quais são os argumentos daquela pessoa. E depois que eu ouço os argumentos, tá bom, eu tenho uma capacidade maior de fazer um juízo. Então, ela é o mesmo argumento que todo mundo usa, ela está sendo, vamos botar assim, manipulada de alguma maneira, são os veículos de informação que estão contagiando. Eu vou poder fazer o meu juízo de maneira bem mais imparcial, e até olhando o lado do ser humano do que a pessoa que hoje não tem tolerância. Né? Eu estava conversando com um grande amigo uma vez, que ele tem muito conhecimento histórico e de política, mas se tornou uma pessoa intolerante. E eu falando com ele, olha, tem muitos jovens que estão sedentos de conhecimento que você tem, mas com a intolerância você vai estar jogando o teu conhecimento fora. Você vai estar atrapalhando, né, a maneira dos jovens estarem aprendendo com você. E ele me ouviu e ele diz que está numa luta aí para poder se controlar mais. Mas é uma luta de todos nós. Então, cada um fala com a gente, mas agora o que eu vou ouvir e como eu vou ouvir, como eu vou deixar que o que eu estou ouvindo impactue na minha vida, aí vai ser agora uma coisa minha. Então, por tua resposta, converter-se ao bem na lição, ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se ao mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. É interessante que a arte de aprender a ouvir, ela também, um dia a gente vai ter curso sobre isso, se já não tem. Você tem que aprender a controlar suas expressões faciais, você tem que dar atenção, ou olhar nos olhos da pessoa que está falando, para que a pessoa sinta que você está dando atenção a ela, porque qualquer coisa diferente disso vai ficar parecendo que você está preterindo, que você não está dando a atenção devida, e a pessoa pode se sentir magoada também nesse ponto. Então ele termina a lição falando para a gente assim: saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz. Então, Emmanuel pega um texto que está no Evangelho de Lucas, que a gente vai aprendendo agora, principalmente com o auxílio dos Espíritos. Eles falam para a gente, aquilo que você acha que está mais escondido, você está tendo uma centena de testemunhas. Os Espíritos todos estão vendo tudo que a gente está fazendo. Então, não tem que achar que está fazendo escondido. Isso é ilusão. A gente tem que, sim, assumir responsabilidade dos erros que a gente cometeu e partir agora para reparar o mal que a gente tenha cometido, para a prática, para a gente poder modificar esse cenário. Aí os espíritos vão olhar e vão se até solidarizar com a gente também e se colocar no lugar da gente, no sentido de que vai acontecer com eles a mesma coisa. Agora, esconder de alguém, a gente não vai esconder nada de ninguém. Então, as nossas reações em como ouvir e como falar, elas também estão sendo observadas o tempo todo. Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.